projeto atual, né, hoje que eu trabalho, eu estou com duas vertentes, mas ainda voltada para a estratégia de aprendizagem, inclusive para a prática do lembrar, né, especificamente com feedback. É que os estudantes, na verdade, têm que ter um agente motivador os empurrando na busca disso. E a segunda é que o seu trabalho como divulgadora científica, né, dessas técnicas, enfim, do conhecimento realmente correto sobre a memória, você tem um campo muito amplo aí para atuar, né, e muita gente ainda para poder atingir, né? Memória e aprendizagem, às vezes a gente usa muito, às vezes até como sinônimo, né? Mas a gente tem uma certa diferenciação entre elas, então a gente pode entender a aprendizagem como uma mudança que aconteceu porque você adquiriu conhecimento. Se a gente pensa assim, o aluno ele quer tirar boas notas no colégio, ele só estuda, presta atenção na aula e só revisa alguns dias, uma ou duas noites antes da prova. Funciona, é curto prazo, entendeu? Ok. Agora, quando a gente fala no longo prazo, numa prova que você vai precisar fazer no vestibular, por exemplo, numa prova final de curso, né, é bem provável que essa estratégia não funcione, porque você não vai conseguir lembrar dela. Quando a gente olha para a prática espaçada e para a prática de lembrar com sem feedback, tem revisões que mostram que elas são eficazes para uma série de diferentes assuntos, diferentes conteúdos, diferentes idades. Tem esse fator também, né? Essa conexão emocional e de interesse, porque aí favorece o processo de atenção também, né? Que esse processo de atenção ele é extremamente importante na entrada, né, da informação, né, Maiane? Se a gente tem dificuldade de atenção, ou seja por falta de sono, ou por algum problema, aprendemos de verdade? Será que estamos estudando da forma certa? Como as neurociências estão investigando a forma certa de estudar? No episódio de hoje do Tecnocast, vamos receber Maiane Andrade, bióloga, mestre e doutoranda agora em neurociências pela UFMG. Nesse bate-papo incrível, ela vai contar pra gente um pouquinho como funciona o assunto, como é aprender, como tem funcionado a pesquisa dela e até explicar alguns mitos que a gente ainda acredita. Será que vocês sabem tudo sobre aprendizado? Bem, pessoal, Maiane, Davi, Gibran, sejam bem-vindos ao Tecnocast. E para a gente começar essa conversa, esse bate-papo, que tenho certeza que vai ser bastante interessante, Maiane, você que é a nossa convidada estreante aqui no episódio de hoje, se pudesse apresentar, contar um pouquinho de você, sua trajetória profissional, acadêmica, seja muito bem-vinda. Obrigada, Miriam, obrigada pelo convite de estar aqui. Eu sou Maiane, sou bióloga e mestre pela Federal lá de Sergipe.
E aí, agora, atualmente, estou fazendo doutorado em neurociências, aqui na Federal de Minas Gerais. Minha trajetória aí acadêmica, na verdade profissional, ela não foi tão linear assim, então eu fui experimentando diferentes áreas, né? Antes das ciências biológicas, eu fiz aí ainda 1 ano de engenharia química, e aí não me identifiquei, acabei mudando de área, fui para biologia, gostei bastante. Desde o início do curso, eu já ingressei na pesquisa científica. Então, durante praticamente toda a graduação, eu fiz trabalho acadêmico, né? Estava envolvida com pesquisa, sabia que já queria seguir a carreira acadêmica, fui para o mestrado. Durante o mestrado, surgiu uma oportunidade de trabalho que não era necessariamente na área científica, mas era um trabalho que eu achava que podia me agregar no sentido de que faria desenvolver algumas habilidades. Esse trabalho foi um trabalho que eu atuei como gestora laboratorial no Laboratório Central de Sergipe. Era dentro da biologia, mas não era dentro da ciência. Então, atuei aí durante 4 anos como gestora laboratorial. E aí surgiu a oportunidade de vir fazer o doutorado aqui, que era algo que estava dentro do meu planejamento, então, vir para cá. E aí já estou pouco mais da metade no doutorado em neurociências. Ô, Maiane, o seu mestrado foi em qual área? Conta um pouquinho da sua área, sua pesquisa no mestrado. O meu mestrado, ele não foi na área da neurociências, embora eu estudava comportamento, mas sob uma perspectiva da ecologia. Trabalhava muito com ecologia teórica. Então, o meu trabalho, eu investigava sobre agressividade de mamíferos, numa perspectiva global. Então, eu investigava como que fatores ambientais, fatores sociais, fatores genéticos influenciavam aí na agressividade desses mamíferos. Então, era muito ecologia teórica. Então, eu trabalhava com dados secundários, né, dados que já estavam disponíveis na literatura. Então, com esses dados, mais especificamente, né, com esse grau de agressividade que já é identificado de cada espécie, então, durante o meu mestrado, foi que, no geral, a gente fez. A gente coletava dados dados ambientais, como, por exemplo, disponibilidade de alimento, variação de chuva, variação de temperatura, variação de fotoperíodo, e analisava como que esses fatores influenciavam nesse grau de agressividade das espécies ao longo do globo. Então, era uma perspectiva macroecológica, né? Então, no final, a gente gerou um mapa, era um mapa global de agressividade, onde você colocava, em qualquer lugar que você colocasse o dedo no mapa, a gente tinha ali descrito, né, qual que era o grau de agressividade para aquela região, e, no final, as análises também mostrando como que esse grau de agressividade estava associado com essas variáveis. Muito legal, acho que até eu lembro que você até me contou, a gente, né, a gente se encontra de vez em quando lá no UFMG, né, Maiane? Sim, sim. Só essa questão da agressividade, o que seria chamado, né, de agressividade? Entre espécies? É briga mesmo, disputa por território? Ou é interespécie? Como é que é? Era intraespecífico, era um grau de agressividade dentro da espécie, né? Então, esse grau de agressividade ele era computado muito através do número de mortes que entre indivíduos de uma mesma espécie, aí causado por infanticídio, por luta entre machos, por disputa por território. Então, todas essas mortes que eram ocasionadas por esse tipo de interação entravam aí, eram computadas para calcular esse índice de agressividade, né? E uma curiosidade, o ser humano é o dos mais agressivos ou você encontrou algum outro animal aí que é pior que o humano? Então, o humano, ele vem de uma linhagem bastante agressiva, né, que é dos primatas. Nessas minhas análises, eu não trabalhei com ser humano, né, porque a gente tem questões sociais que acabou influenciando bastante no grau de agressividade. Então, essa abordagem da agressividade dos humanos foi da minha amiga, ela que ficou com essa abordagem. Eu ficava mais com a parte de mamíferos não humanos. Então, era uma abordagem, assim, bem interessante, porque quando a gente pensa em, por exemplo, sazonalidade
de disponibilidade de comida, né, ao longo do globo. O que a gente encontrou era que regiões que tinham uma maior variação, né, de disponibilidade de alimento ao longo do ano, por exemplo, as espécies eram mais agressivas. Aquela região, na verdade, tinha um maior grau de agressividade. E a gente pode pensar nisso como uma estratégia para adquirir alimento, já que aquele ambiente ali ele é mais escasso. A do fotoperíodo também, a gente encontrou que, à medida que a gente se distancia ali à medida que a gente vai subindo, né, na latitude, regiões ali mais próximas dos polos tinham também uma maior agressividade, porque tinha uma maior variação do fotoperíodo, né? O fotoperíodo ele acaba influenciando na produção de alguns hormônios que podem estar associados aí à agressividade. Embora, assim, esse tipo de abordagem, ela traz uma perspectiva diferente dos experimentos, né? A gente não consegue estabelecer ali relação de causa e efeito, mas a gente consegue, pelo menos, encontrar algumas associações, que aí, quando a gente vai para os trabalhos que são feitos em laboratório, em experimento, às vezes acaba corroborando isso que a gente encontrou, esse tipo de associação que a gente encontrou. Então, assim, é uma investigação bem interessante. Aí, como curiosidade, Maiane, qual foi vocês chegaram a identificar, então, qual foi o mamífero com maior agressividade? Que, assim, você colocou, né, que tem essa variação, a da agressividade ocorre em função quanto mais distante você está da linha do Equador, né, da linha central ali. Mas tem algum mamífero em alguma região específica que é mais agressivo? Então, essa minha abordagem, ela não identificava especificamente qual que era o mamífero mais agressivo, porque isso já estava descrito na literatura. O que a gente identificava eram as áreas com maior grau de agressividade. Então, a gente encontrava que os desertos eram regiões com bastante grau de agressividade, né? As regiões ali do Polo Norte também, alta agressividade. Então, eram geralmente esses pontos, regiões de floresta, baixa agressividade, entendeu? Então, era mais nesse sentido. A minha abordagem, né, o meu objetivo durante o mestrado era fazer esse mapa, ver como é que essa distribuição da agressividade ela se dá ao longo do globo, né? Que a gente não tem, a gente já tem essa distribuição por espécie. Os primatas são uma das linhagens que tem um maior grau de agressividade, né? Mas e aí, quando a gente joga todas as espécies ao longo do globo, né? E a gente consegue obter a média de agressividade por área ali, acho que era um quadrante que a gente usava de 100 quilômetros quadrados, né? E aí, com base nisso, né, quais eram as regiões que tinham maior grau de agressividade? E aí, nesse sentido, a gente observou que eram principalmente regiões de deserto, regiões ali do Polo Norte. Legal, então a questão é mais a distribuição espacial mesmo, né? E a sua variável de interesse lá era essa. Agora, pegando um gancho aqui já, né? A gente vai falar muito sobre isso, mas pegando um gancho do seu mestrado para o doutorado, você fez uma mudança, de certa forma, né, de área de interesse. O que despertou isso? Algo que você encontrou no seu trabalho que te chamou atenção? Quero ver agora no detalhe, na minúcia do indivíduo, né, funcionamento do indivíduo, ou foi uma outra possibilidade que despertou essa alteração para neurociências especificamente? Não, na verdade, assim, sempre quando alguém me pergunta, quando eu falo, né, que eu vim de uma outra área, estou na neuro, acaba gerando um espanto, mas não foi do dia para a noite que eu acordei, quis mudar para neuro, experimentar uma nova área, não foi isso. Quando eu entrei na biologia, o que eu tinha muito em mente era assim, eu preciso experimentar algumas áreas e ver quais áreas que eu gosto, que eu me identifico. Então, eu tinha muito isso, eu vou experimentar. Então, lá na UFES, né, na Federal do Sergipe, logo no início da graduação, eu comecei a entrar em alguns laboratórios. Então, eu frequentei um laboratório de neurofisiologia e também, ao mesmo tempo, o de ecologia teórica, que foi o que eu desenvolvi boa parte da minha graduação lá. E a neurociência, então, já estava no meu radar de interesse, né? Só que lá as pesquisas em neurofisiologia eram pesquisas, apesar de eu ter gostado, mas eu acabei não me engajando tanto lá, né? O que não aconteceu, o que não aconteceu nesse outro laboratório de ecologia teórica, que lá eu me envolvi bastante, o grupo de pesquisa era muito bom, era muito forte, a gente publicava, o nosso orientador, o meu orientador, né, era um argentino assim, muito engraçado, era maravilhoso, investia muito na gente, então foi um grupo de pesquisa que eu gostei bastante.
Então, eu acabei deixando de lado essa vontade, sabe, de seguir a neuro, e escolhi a ecologia teórica. E fiquei aí durante uns 6 anos nela, até finalizar o mestrado. Quando acabou o mestrado, né, eu me dei aí um tempo de descanso, um ano sabático, porque eu fiquei pelo menos só trabalhando, não estava envolvida com pesquisas. Aí depois deu tempo e aí decidi, não, agora eu vou tentar a área que eu tinha interesse também, que era neurociências, tentar explorar aí novas metodologias, novas teorias, e tentar matar essa vontade, sabe, de conhecer novos assuntos. E aí foi que eu vim para cá. E aí, só, Adibra, por que eu entrei na parte de neurociências e memória, né? Aí eu acho que é mais uma curiosidade, sabe? Desde sempre, desde que eu me conheço aí por estudante, eu sempre fui aquela estudante que gostava de estudar, né? Ficava investigando sobre técnicas de aprendizagem. Então, acho que foi isso que foi alimentando essa vontade, sabe? De entender ali um pouco mais a fundo sobre a perspectiva científica, como é que o cérebro funciona, como é que a nossa memória armazena informações, quais são as melhores estratégias para lembrar daquilo que a gente estudou. Então, acho que foi a mistura disso tudo que me fez vir para cá, de entrar aí na neuro. Legal. Aí, para a gente entrar, talvez, Gibran, no assunto da memória, Maiane, que é o seu foco hoje, né, de trabalho, uma curiosidade. Qual o maior mito da memória que você tem que combater todos os dias quando você está fazendo divulgação científica sobre o tema? Aí eu acho que vários, né? Tem o da memória fotográfica, né? O pessoal acha que existe esse fenômeno da memória fotográfica. Tem o de que... Acho que, assim, você aprender, talvez, assuntos complexos de forma muito rápida, sabe? O que nem sempre acontece. Algum outro mito... não sei. E de que o lado esquerdo do cérebro, acho que ele é ligado à razão, né? E o direito, à emoção. Então, aparece bastante esse tipo de muita coisa de simplificação, né? De algo extremamente complexo e as pessoas simplificam demais, né? E aí cometem quase uns crimes, né? Nessa simplificação, né? Sim, com certeza. E aí, o Maiane, eu ia entrar justamente nesse assunto, né? Você começou o doutorado, né? E conta pra gente qual foi o seu projeto de pesquisa inicial e se ele continua sendo esse, né? Qual que é a ideia geral do seu projeto? Eu entrei com um projeto específico, a temática permaneceu, mas a abordagem, ela mudou um pouco. Então, inicialmente eu entrei com a ideia de investigar uma estratégia específica de aprendizagem, que é a prática de lembrar, né? Você tentar resgatar da sua memória de longo prazo algo que você já teve contato anteriormente, né? Então, eu pergunto para vocês, quantos pares de sapatos vocês têm? Vocês vão tentar puxar aqui da sua memória. Quanto será que eu tenho? Isso é a prática de lembrar, né? Então, inicialmente, o projeto foi com foco nessa temática, né? Tentar investigar essa estratégia em sala de aula, comparado com outras estratégias que, em algumas pesquisas, mostram que os estudantes utilizam muito, que é a releitura, que é você simplesmente reler, né, uma informação que você já estudou. Então, inicialmente, era esse foco. À medida que eu entrei no doutorado, à medida que eu fui maturando as ideias, conversando com o meu orientador, foi mudando um pouco, né? Então, acabou que o projeto atual, né, hoje que eu trabalho, eu estou com duas vertentes, mas ainda voltada para a estratégia de aprendizagem, inclusive para a prática de lembrar, né? Especificamente com feedback. Então, uma delas é identificar quais estratégias de aprendizagem os estudantes utilizam, e aí estudantes do ensino médio, então, utilizando questionários mesmo. Então, a gente descreve as estratégias, e aí pergunta para eles com qual frequência que eles usam, né? Por que a gente faz... E aí a gente faz essas perguntas por disciplina, né, do ensino médio,
quais técnicas vocês usam em matemática, em história, biologia, geografia, porque tem muita literatura que mostra que os estudantes usam muito a releitura como estratégia de aprendizagem. Só que eles não investigam essa frequência de uso por disciplina. Então, é bem provável que essa preferência de uso não seja igual para todas as disciplinas. Então, essa é uma linha. A outra é relacionada à eficácia relativa da prática de lembrar com feedback. Então, na maioria das pesquisas, é observado o quê? Que a prática de lembrar é muito comparada com a releitura, e ela se mostra superior, né? Ela gera um desempenho superior à releitura. Só que a releitura ela é uma das piores estratégias de aprendizagem, assim, no longo prazo. No curto não, mas no longo prazo. E aí, nesse sentido, a ideia, então, é comparar a prática de lembrar com estratégias mais eficazes. Como, por exemplo, será que você gerar sentenças, gerar frases, né, a partir de pares de palavras, será que não é mais eficiente do que você tentar resgatar essa informação da sua memória? Então, aí estou com essas duas vertentes, né? E aí, como agora acabei de qualificar, então eu praticamente já fechei os 2 capítulos, agora vou para um terceiro no qual eu vou replicar, fazer uma espécie de replicação dessa parte da eficácia relativa, da prática de lembrar, testando o efeito em um outro tipo de teste de memória que a gente usou. E o seu laboratório, qual que é o laboratório? É de psicologia cognitiva? Qual que é? Grupo de pesquisa Memória e Cognição. Então, lá, a maioria dos trabalhos é voltada para a memória humana, né? Então, tem a abordagem que é feita, voltada para o contexto educacional, então tem pesquisas lá que são feitas em sala de aula, né, tentando entender essa eficácia relativa das estratégias nesse ambiente. Tem a abordagem que acontece em laboratório, que é a que eu estou envolvida, né, tentando identificar essa eficácia nesse ambiente mais controlado, mas também tem as investigações que acontecem, por exemplo, envolvendo algumas condições de saúde, algumas, por exemplo, demências. Tem pesquisas lá, né, de alguns colegas meus relacionados à amnésia global transitória, né, qual que é o impacto dela na memória de reconhecimento, quando a gente compara com indivíduos que não têm, né, então tem essas abordagens. Com música também, né, quando você... Inclusive até da Mari, que ela fez a disciplina lá com a gente, né, qual que é o impacto da música quando você codifica uma informação ouvindo música, e se a música é preferida, se não é, sem música, e a gente compara o efeito disso aí em testes de memória. Então, temos essas vertentes lá no laboratório. E até, você falou de mitos, né, que o Davi te perguntou, tem até alguns costumes, né, de ler com marcador de texto e outras coisas, né, que a pessoa acha que aquilo vai contribuir. Mas só voltando um pouquinho... Deixa eu só fazer um parêntese aqui, porque o Gibran dá até um sorrisinho de lado aí, que ele sabe que eu pego os meus livros e faço isso. Por isso que ele trouxe esse assunto aqui à tona e fez isso, né? Tá. Eu dei uma cutucada no Davi, indireto. Eu dei uma cutucada no Davi. Já me deu uma cutucada porque ele vê que eu faço isso, mas é muito mais por costume do que propriamente procurando algum tipo de eficácia, né, com o método. Não é que ele é ruim, né? Não é que o marca-texto ele é ruim. Ele, na verdade, assim, a função que ele vai ter é diferenciar a informação daquelas que não estão destacadas. Então, facilita quando, em algum outro momento, que você for revisar. Então, você bate o olho ali na informação que está destacada, né? Você revisa ela ali rapidamente. É como se fosse uma etiqueta. Agora, o problema é quando o aluno começa a marcar tudo, né? Aí esse é o problema. É importante. Tudo é importante, esse é o problema. E é difícil, né? Você fica com medo. Nossa, será que isso aqui vai ser importante? Se eu não marcar, pode ser que caia na prova e eu não marquei. Mas a estratégia é mais mesmo para realmente economizar o tempo depois para voltar para buscar alguma informação que eu achei interessante, né? Aí, Maiane, deixa eu só aproveitar essa questão e te fazer uma pergunta sobre ainda o seu projeto de pesquisa, né, que você está desenvolvendo. Você está trabalhando, então, com adolescentes como público-alvo dessa pesquisa sua, e existe alguma estratificação
por exemplo, por idade, algo nesse sentido, algo que tem te chamado a atenção sobre isso? Eu também estou trabalhando com adolescentes, mas isso em um dos capítulos, né? No outro eu estou trabalhando com os universitários. Mas nesse capítulo que a gente investigou, né, com a preferência de estratégias desses estudantes, né, do ensino médio, inicialmente a gente não estratificou, fez uma análise geral, só que o que a gente pretende agora é estratificar por tipo de escola, pública e particular, e também por série do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Mas um padrão interessante que a gente observou é que, para esse público que a gente investigou, a releitura não era preferida, né? E aí, quais as possíveis explicações que a gente levantou, né? Talvez a forma como a gente perguntou sobre as estratégias. Nos trabalhos anteriores, geralmente, eles só colocam uma descrição muito breve da estratégia, ou então só o nome. Então, às vezes, fica difícil do estudante reconhecer a estratégia na rotina deles. E enquanto no nosso a gente colocou descrição, a gente colocou exemplos de como poderia ser utilizado, e aí talvez tenha facilitado com que o estudante, não, eu uso essa estratégia aqui. E aí o que a gente observou é que de 11 disciplinas, acho que em 9 de 11, a prática de lembrar com feedback era a preferida, não era a releitura, né? E aí um outro dado também interessante era que a gente também investigou uma outra estratégia, que era a prática espaçada, né, que você revê informações de tempos em tempos, se era preferida em relação à prática massiva, que é você rever informação só em sessões muito próximas ali temporalmente, né, alguns dias antes da prova, por exemplo. E esse a gente encontrou um padrão interessante. Para aquelas disciplinas que geralmente estão associadas a uma maior dificuldade, pelo menos assim, para a maioria dos alunos, né, e também para muitos professores, como matemática, física, química, biologia, os estudantes tendiam a usar muito mais prática espaçada do que a prática massiva. Aí, quando a gente vai para a literatura, né, a literatura que avalia a preferência dos estudantes, quando eles conhecem a eficácia da estratégia, eles tendem a usar muito mais a prática espaçada nessas disciplinas que eles consideram mais difíceis. Né? Então, a gente encontrou esse resultado. Aí agora, né, antes de fazer a submissão, a gente quer fazer essas estratificações, né, por tipo de escola e por série. E no que consiste esse lembrar com feedback? Só para... Maria, desculpa, eu não concentrei. Então, a prática de lembrar é essa, né? Você tentar resgatar da sua memória de longo prazo algo que você já aprendeu. O feedback depois que você tenta lembrar, aí é você verificar se você lembrou ou não corretamente. Então, se você está estudando o conceito de prática de lembrar com feedback, você foi lá, leu, entendeu, fechou o livro, você tenta resgatar da sua memória. E aí, depois que você tentou fazer esse resgate, você abre o livro e relê para ver se lembrou corretamente. Esse seria o papel esse seria o feedback. Aí tem algumas explicações de por que ele pode melhorar a retenção do que quando você compara, né, o desempenho gerado só pela prática de lembrar. Você pense assim, quando você tenta resgatar a informação da sua memória, pode ser que você lembre corretamente, mas você tem baixa confiança. Né? E aí o feedback faz com que aumente a sua confiança na resposta que você deu. Pode ser que você lembre, né? Agora lembre de forma errada. O feedback corrige. Pode ser que você lembre, mas você lembre assim com tanta confiança, sabe? Não, eu estou certa. Essa daqui é a resposta. E aí o feedback vai lá e faz você quebrar a cara porque estava errado, né? E aí essa quebra de expectativa, o que a literatura mostra é que pode fazer com que você aloque mais recurso atencional naquela informação, fazendo com que melhore a retenção dela, né? É o que a gente chama de efeito da hipercorreção. E pode ser também que, quando você tenta resgatar a informação da sua memória, você nem lembre. E aí o feedback serve como uma oportunidade de reexposição. E essa prática de lembrar, né, e feedback, você chegou a ver, ela tem que ser feita no mesmo dia do estudo, né? Ou no dia seguinte piora esse processo, né? Por causa da retenção, processo de retenção durante o sono. Você levou isso na sua pesquisa? Os alunos falam como que eles executam essas técnicas, não?
Nesse capítulo, no primeiro capítulo que a gente fez com os estudantes do ensino médio, a gente não perguntava exatamente como que eles faziam, a gente só perguntava com qual frequência que usavam. Uhum. Mas no segundo capítulo, que a gente fez um laboratório com os estudantes universitários, o paradigma experimental que a gente usava era o quê? Eles estudavam pares de palavras e imediatamente, após o estudo desses pares, eles faziam a revisão. E aí essa revisão variava a depender da estratégia de aprendizagem. Então, para um grupo de palavras, era com prática de lembrar, sem o feedback. Para outro grupo, era prática de lembrar com feedback. Para outro grupo de palavras, era releitura. E para outro, era geração de sentenças. Aí, com 24 horas, eles voltavam para o laboratório e aí eles faziam um teste de reconhecimento e memória associativa. Quer dizer o quê? A gente perguntava o quê? Esse par de palavra aqui, você viu ou não viu ontem? Né? Ele é novo ou ele é velho? E para aquele que ele disse que viu ontem, a gente perguntava, tá, mas essas duas palavras aqui, você viu elas juntas ou você viu essa segunda palavra aqui com outro par? Que seria o de memória associativa. Então, a revisão, né, através das diferentes técnicas, eram imediatamente após a codificação. Agora, o teste que a gente fez, o teste de memória, foi com 24 horas, né? Que a gente queria avaliar esse desempenho aí no longo prazo. Talvez extrapole um pouco o seu projeto, mas talvez é bem melhor ouvir, né, quem está dentro desse meio do que a gente ficar buscando informações por fontes que não têm muita confiança, né, confiabilidade. Você está trabalhando com dois grupos, né, dois grandes grupos de público-alvo diferentes, né, os estudantes universitários e os estudantes do ensino médio. Como é que está esse pessoal do ponto de vista de busca por essas técnicas para melhorar a performance do aprendizado? Se você percebeu que isso é uma busca deles, ou isso é algo que alguns grupos têm isso naturalmente, por alguns motivos XYZ, e se há alguma diferença gritante entre a busca pelos universitários por essas técnicas, uma questão até de amadurecimento, ou não, ou basicamente está todo mundo mais ou menos ali dentro do mesmo nível e quase colocando a mão ali em alguns mitos ou trazendo alguns mitos para dentro desse processo. Olha, Davi, na pesquisa em si, a gente não avaliou essa busca pelas estratégias, né? A gente avaliava somente a frequência de uso, e desse público específico que eram os estudantes do ensino médio. Porém, né, como eu estou aí também envolvida nessa parte de divulgação científica, então volta e meia eu estou dando palestras para alguns públicos universitários, para outros também do ensino médio. Em termos assim, de observação, o que eu percebo é que alguns estudantes aí que estão no terceiro ano, né, que estão ali bem próximos ao vestibular, esses ainda têm um certo interesse em pesquisar quais são as boas estratégias de aprendizagem, verificar se aquela que ele usa é de fato eficaz, se tende a promover uma boa retenção no longo prazo, se não é. E já os universitários é bem variado, sabe? Não consigo observar ainda um padrão em termos de momento da graduação, né? Se está no início, se está no meio, se está no fim. Porque eu percebo assim, é bem variado. Tem um pessoal que busca, que tem interesse, mas também tem outro que não é tanto assim. Aí, tanto que agora, nessas análises que a gente quer fazer, né, por estratificação, no ensino médio, que a gente acha que talvez os estudantes do ensino médio, do terceiro ano, na verdade, tendem a preferir estratégias mais eficazes do que aqueles que estão lá no primeiro ano do ensino médio, né? Que ainda não estão preocupados assim com o vestibular, ainda não perceberam que o buraco assim é tão lá embaixo. Então, na verdade, as suas observações, elas podem trazer duas questões importantes, né? A primeira é que os estudantes, na verdade, têm que ter um agente motivador os empurrando na busca disso. E a segunda é que o seu trabalho como divulgadora científica, né, dessas técnicas, enfim, do conhecimento realmente correto sobre a memória, você tem um campo muito amplo aí para atuar, né, e muita gente ainda para poder atingir, né, para melhorar aí o uso das técnicas e, consequentemente, o aprendizado das pessoas, né? Sim, com certeza. E
é um público muito amplo, não só no contexto educacional, mas também fora dele. Então, hoje pela manhã, por exemplo, eu estava dando uma palestra no escritório de contabilidade, que eles promovem essa educação continuada. Então, eu levei também essa temática sobre memória e aprendizagem, que também pode se aplicar lá, porque eles também precisam aprender novas normas, nova legislação. Então, assim, são demandas semelhantes às demandas que a gente observa aí no ambiente educacional, né? Então, é um tema bastante amplo e que dá para aplicar em diversos segmentos. Ô, Maiana, aproveitando, como tem muita gente de diversas áreas que assiste, né? E acho que é interessante você explicar para a gente a diferença ou a relação entre memória e aprendizado, e depois contar sobre essa técnica espaçada aí, que é bem interessante também. Acho que talvez alguns até fazem sem saber o que é. É verdade. Então, pois é, memória e aprendizagem, às vezes a gente usa muito, às vezes até como sinônimo, né? Mas a gente tem uma certa diferenciação entre elas, então a gente pode entender a aprendizagem como uma mudança que aconteceu porque você adquiriu conhecimento, né? Então, você imagina que te dou um violão, você nunca tocou um violão, e aí provavelmente você vai tocar ali ele e não vai sair um som agradável. Depois você tem algumas aulas, você adquire ali o conhecimento sobre como tocar um violão, e aí depois você adquire o conhecimento, você já não toca da mesma maneira, você toca de uma maneira diferente, né? Que vai sair um som ali que provavelmente vai ser agradável. Então, aprendizagem é isso, é uma mudança que acontece porque você adquiriu conhecimento. Aí onde é que entra a memória nesse caso? A memória, ela é os processos que a gente está, os processos que estão associados ao quê? A codificação da informação, a consolidação e armazenamento dessa informação e a capacidade de retenção dessa informação, desse conhecimento, né? Então, todos os processos envolvidos aí nessa aquisição, retenção e recordação desse conhecimento é o que a gente fala que é memória, né? E aí, dentro dele, então, que aí a gente vai investigar os tipos de memória, né? Que não tem só um tipo, tem vários, os estágios da memória, aí seria essa diferenciação. Você perguntou também, Gibran, sobre o esclarecimento da estratégia prática espaçada. Ela é uma estratégia que é relacionada ao quando estudar, né? Ela traz o princípio de quê? Que, para o longo prazo, é melhor você repetir. Depois que você aprende algo, imagine, você teve uma aula, você aprendeu lá o que o professor falou, e aí agora você precisa revisar esse conteúdo. É muito melhor que você revise esse conteúdo em sessões espaçadas ao longo do tempo. Pode ser daqui a 3, 4 dias, daqui a um mês, daqui a um ano. Mas a ideia é que você tenha um contato regular com essa informação de forma espaçada. Não só rever essa informação que você aprendeu lá em aula, só em alguns dias, ou algumas semanas, ou só um mês, e depois não ver mais. Por quê? Porque essa técnica que a gente chama, né, que é prática massiva, quando você revê essas informações em sessões muito próximas umas das outras, ela é boa para o curto prazo, mas para o longo prazo não. Então, se a gente pensa assim, o aluno ele quer tirar boas notas no colégio, ele só estuda, presta atenção na aula e só revisa alguns dias, uma ou duas noites antes da prova. Funciona, é curto prazo, entendeu? Ok. Agora, quando a gente fala no longo prazo, numa prova que você vai precisar fazer no vestibular, por exemplo, uma prova final de curso, né, é bem provável que essa estratégia não funcione, porque você não vai conseguir lembrar dela, né? Então, a prática espaçada é isso, a partir do momento que você aprender um conteúdo, ter contato com ele em momentos espaçados ao longo do tempo, né? Porquanto não tem um momento exato, né? Uma regra de ouro que diz você precisa revisar isso, que o pessoal chama, né? Com 24 horas, 7 dias, 15 dias, não tem essa regra de ouro, né? Mas o que alguns trabalhos mostram é que, assim, se você quer lembrar dessa informação por muito tempo, espace ainda mais esse tempo entre uma sessão de estudo e outra. E, assim, falando em mitos, de vez em quando lembro de uns mitos aqui. Tem uns mitos que a gente vê muito no YouTube, o pessoal falando que o cérebro é igual um músculo, né? Se você não exercitar, ele encolhe, né? No sentido de esquecer. Aí faz essa associação que não tem a ver com músculo, mas
tudo que você deixa de utilizar, né? Você acaba... Então, por exemplo, tem gente que trabalha em comércio, às vezes a pessoa não tem nem o primário, às vezes o cara só tem o primário. Eu conheço um pedreiro que só tem o primário, só que ele faz contas e contas de cabeça, porque tá fazendo todo dia, né? Exercitando ali, relembrando e utilizando todo dia. E já na cantina lá da praça de serviço, tem uma menina lá que sabe de cabeça o preço de todos os produtos. Aí um dia eu perguntei, você não consulta mais o preço aqui, não? Toda hora, eu cansei, eu já guardei que toda hora eu tenho que olhar, né? Ela, sem querer, ela tá fazendo repetições passadas, né? Uhum. Só que o dela tá repetindo quase a cada minuto, né? Aquele processo dela, né? Aí, Maiane, tem algum, assim, extrapolando um pouco a sua pesquisa, nesses estudos seus, você chegou a ver se tem algum tipo de técnica mais indicado para algum tipo de estudo? Vou te dar um exemplo, né? Aprendizagem de idiomas, né? Então, nós falamos português, a gente quer aprender um idioma novo, né? Ou treinar que a gente está em inglês, por exemplo. Você chegou a ver se existem algumas técnicas específicas para esses tipos de aprendizagem? Então, Gibran, quando a gente olha para a prática espaçada e para a prática de lembrar com ou sem feedback, tem revisões que mostram que elas são eficazes para uma série de diferentes assuntos, diferentes conteúdos, diferentes idades. Então, você observa a eficácia da prática de lembrar em aprendizado de idiomas, de textos, de faces com nomes, de símbolos, de imagens também, e aí não só isso, mas também para diferentes faixas etárias, né? Desde crianças, às vezes com idade pré-escolar, até adultos. Então, assim, a prática de lembrar com ou sem feedback, que é a prática espaçada, ela se mostra eficaz para uma gama muito grande de materiais, né? Mas o que a gente observa é que nem sempre elas parecem, pelo menos a prática de lembrar, né, que é o como estudar, ela se mostra totalmente suficiente, né? Tem algumas limitações. Então, o que a literatura mostra é que tem outras estratégias que podem potencializar esses efeitos. Então, por exemplo, no momento da codificação da informação, quando você está tendo contato com ela, e aí pega no caso de idiomas que você falou, quando você está aprendendo um idioma novo, você pode utilizar uma estratégia que é da codificação dupla, é associar essa palavra nova que você está aprendendo não só ao significado na sua língua nativa, mas também a uma imagem, né? Porque o nosso cérebro, ele processa, né, a linguagem verbal e a visual em rotas diferentes. Então, isso acaba potencializando não só a compreensão da informação, mas também a possibilidade de resgate dessa informação, porque você vai ter vias diferentes de resgate. E aí, então, se você acrescenta essa codificação dupla, no momento que você está codificando a informação, né, que ela está entrando no seu sistema de memória, né, na verdade, no seu sistema nervoso, é provável que depois, quando você usa a prática de lembrar, é possível que haja um aumento da retenção da informação do que se você não acrescenta essa codificação dupla lá no momento da codificação. Entendeu? Uhum. Então, assim, se eu fosse recomendar uma estratégia que funciona para uma variedade de materiais, indicaria a prática de lembrar, principalmente com feedback, a prática espaçada. Mas, tendo em mente que ela nem sempre ela é suficiente, né? Tem outras estratégias que podem ser melhores e até potencializar, como, por exemplo, essa codificação dupla, geração de exemplos do dia a dia, fazer conexão com o que você já sabe. Legal. E vamos pensar no longo prazo, né? Porque às vezes o estudante está meio ferrado, porque tem que fazer uma prova e tudo, mas aí o tempo passa, né? Ele vai trabalhar, vai ficar na universidade pesquisando, e ele vai ter que evoluir o conhecimento dele, né? Não vai ter que ficar aprendendo para esquecer. E aí tem o papel no longo prazo, né? O quanto que o sono influencia isso, né? Porque tem muita gente que fica estudando de madrugada, deixa de dormir, e acho que isso aí vai trazer algum benefício, né? Conta um pouco dessa parte aí pra gente. Pois é, o sono ele tem um papel fundamental.
quando a gente está ali codificando a informação, né? Você está tendo contato a primeira vez com ela. Então, tem ativação de neurônios ali em áreas, principalmente em áreas específicas do cérebro, né? Ali a região do neocórtex, hipocampo. E aí, quando a gente está dormindo, tem uma reativação de neurônios dessas áreas, né? Acontece eles se comunicam novamente. E aí, o que acontece é o quê? Que à medida que o tempo vai passando, a informação, né, que está associado àqueles neurônios, né, que se ativaram ali no neocórtex e no hipocampo, à medida que o tempo vai passando, vai acontecendo processos ali que essa informação ela vai ficando menos dependente da ativação dos neurônios lá do hipocampo e mais dependente da ativação dos neurônios lá no neocórtex. Então, assim, isso acontece durante o sono. Então, se você fica atrapalhando esses processos, é bem provável também que você está atrapalhando essa consolidação da informação na memória de longo prazo. Então, isso acaba impactando também nessa sua capacidade de lembrar da informação no longo prazo, né? Porque necessita dessa consolidação, né? Quando a gente pensa lá nos engramas, né? Naqueles neurônios, conjunto de neurônios que estão estruturalmente modificados e que sustentam a informação, é necessário passar por esse processo, né? De fortalecimento da conexão entre eles para que a informação ela fique armazenada. E muito disso acontece durante o sono. Então, pode ser até que, se o estudante mata uma noite para estudar para uma prova do dia seguinte, talvez até funcione no curto prazo. Mas no longo prazo, é muito provável que isso atrapalhe esses processos de consolidação e, consequentemente, de recuperação da informação. Complementar a isso, até uma pergunta que eu ia fazer, se, assim como o sono, a própria ansiedade, a motivação da pessoa são fatores que impactam no desempenho. Olha, Méria, eu não estou muito por dentro da literatura sobre motivação e sobre ansiedade, mas alguns poucos trabalhos que eu li sobre motivação, né, motivação intrínseca, observaram o quê? Que para aquele tipo de informação que você tem mais curiosidade de saber, da resposta, é observado também uma melhor retenção no longo prazo, né? E aí, algumas explicações que esses trabalhos trazem, né, algumas explicações assim, a nível neuronal, é mais assim que quando você fica na expectativa de saber a resposta, se você, por exemplo, deu uma resposta correta ou não, é possível que tenha ali liberação de dopamina, e isso acaba facilitando aquelas mudanças estruturais que acontecem a nível de neurônio, sabe? Na formação de novas sinapses. Então, acaba potencializando esses processos aí associados a essa estruturação sináptica, sabe? Que é necessário que o neurônio passe com o outro para que aquela informação ela fique armazenada. Então, tem alguns trabalhos que mostram que é possível, né, que a motivação ela gere uma melhor recordação da informação. Mas, assim, não estou muito por dentro dessa literatura, então não vou nem arriscar falar muito para não falar besteira. E assim, você pensando o contrário, né, tudo que a pessoa não gosta e não tem uma conexão positiva emocional ali, prejudica também os estudos, né? Então, a gente vê nas universidades, eu tinha um colega que estudava comigo na engenharia, e ele não gostava de diversos temas, ele desistiu por um mês, sumiu, ia abandonar o curso, só que ele voltou. Um mês depois ele apareceu lá todo motivado, porque ele se encontrou numa área da engenharia que é ampla, né? Que ele passou a gostar pra caramba. Hoje ele está muito feliz trabalhando naquela área, né? Então tem esse fator também, né? Essa conexão emocional e de interesse, porque aí favorece o processo de atenção também, né? Que esse processo de atenção ele é extremamente importante na entrada, né, da informação, né, Maiane? Se a gente tem dificuldade de atenção, ou seja por falta de sono, ou por algum problema, e a gente estuda, por mais que a gente estude, essa informação não vai ser absorvida de forma adequada, né? Sim, com certeza. E aí, inclusive, Gibran, você levantou esse ponto da atenção, e aí é um ponto bastante interessante quando a gente traz a questão da música durante o aprendizado, né? Então, tem muita gente que fala que, eu gosto de estudar ouvindo música. Só que aí tem um problema. Para quem estuda ouvindo música com letra, né? A letra ali da música, ela tem um sentido, né? Tem ali o fator semântico.
Então, o que você está ouvindo ali, né, no fone de ouvido, acaba competindo com o que você está lendo. E, assim, uma característica da nossa atenção é que a gente só consegue focar em um estímulo por vez. Né? Ou você está com a sua atenção no texto, ou você está com a sua atenção no que está tocando ali no seu fone, no lambadão, no pancadão que está tocando ali, né? Então, assim, se você senta para estudar, e aí você fica alternando sua atenção entre o texto e o que está passando ali no seu fone, é provável que isso acabe reduzindo a eficiência da realização da sua tarefa. Então, talvez você demore mais tempo. Mas aí, muita gente fala assim, tá, mas se não colocar música, eu não vou conseguir estudar, não vou conseguir me concentrar, eu estudo num ambiente muito barulhento, não tem como. Então, é o cenário que eu consigo desenvolver o meu estudo. Ok, então a gente pode pensar em estratégias para talvez mitigar esses efeitos da música, que é o quê? Ok, você precisa de um cancelador de ruído? Tenta alguma música sem letra, né? Algum ruído sem letra, né? Talvez ali impacte um pouco na sua atenção, mas talvez um pouco menos do que a música com letra. Inclusive, lá numa pesquisa de Mari, né, uma amiga minha lá do laboratório, foi bem interessante, assim, ela investigou, né, se quando você está codificando imagens com música, e aí seria a música que você gosta, ou música que você não gosta, será que quando você está codificando imagens, né, estudando ali imagens, será que você tem um desempenho melhor quando você não está ouvindo música, quando você está ouvindo música que você gosta, ou quando você está ouvindo música que você não gosta? E todas essas músicas eram com letras, né? Porque é o nosso contexto aqui brasileiro. A maioria dos estudantes não fica ouvindo música clássica, são poucos que fazem isso. A maioria, né? Não estou falando de todos, mas a maioria fica ouvindo música com letra. E aí o que ela observou foi que para aquele grupo de imagens que foi codificado sem música, foi melhor do que com música, seja preferida ou não preferida. Então, aí pode ser explicado provavelmente por conta dessa competição, né, que a música acaba, desse competidor que a música acaba se tornando, aí pela atenção do estudante, né, do aprendiz. E tem uma coisa legal que você falou aí, que eu lembrei de um teste que eles fizeram na Segunda Guerra, que é esse negócio de atenção compartilhada aí, porque é o seguinte, você já deve ter visto aquele teste que aparece a letra, aparece a palavra vermelho, por exemplo, a palavra de uma cor, só que ela é escrita com outra cor diferente, né? Sim. Então você fica lendo lá, vermelho, só que tá verde, aí outro tá azul, tá amarelo. Aí a pessoa tem que ler rápido. E aí você tá recrutando, né? Você tá vendo a informação ali, só que às vezes ele fala, só fale a cor da palavra e não o que tá escrito. É difícil pra caramba, né? Você tem que fazer uma força danada para concentrar. Aí não sei se você sabe disso, mas tinha muito espião russo nos Estados Unidos na Segunda Guerra, e os americanos, eles testavam, às vezes o cara falava muito bem inglês, só que era espião, e o cara sabia russo. Então, muito difícil um americano saber russo, né? Então, aí eles colocavam em russo as letras e mudava a cor. Então, quando o cara era russo, o cara demorava mais para fazer do que quando o cara era americano. Aí descobri que o cara era russo. Interessante. Só que depois eles treinaram, né? Depois os russos, sabendo que esse tipo de teste é feito, eles aprenderam a fazer esse teste mais rápido, né? Treinaram para fazer esse teste rápido. Mas usou justamente esse processo de atenção compartilhada, né? Você tá... Agora, você falou que tem gente que escuta música, estudando música com letra, eu não consigo fazer isso. Quando às vezes, se eu coloco música, ou é música clássica, ou é barroca, ou é celta, ou é só som, né? Tem aqueles sons lá. Binaurais, né? Chuva. Isso, de mar e outras coisas. Ô, Maiane, com relação à busca aí, né? Acho que você está atuando numa área da neurociência que é uma busca, né? Que tem mais de 100 anos aí que a turma está tentando explicar, né? O engrama, né? E talvez quem consiga explicar aí seja um ganhador do Nobel aí no futuro, né? Explica para a turma, né? O que seria um engrama. Então, o engrama
de forma bem simplista, assim, a gente pode pensar num conjunto de neurônios que se modificaram de uma maneira que sustenta uma informação, né? Então, quando você está tendo contato a primeira vez, né, com a informação, então um conjunto de neurônios, por algum motivo, dispararam simultaneamente, né? E aí, quando você já não tem mais contato com aquela informação, esses neurônios continuam ali ativados. E aí, né, essa ativação continuada faz com que haja como se fosse assim, uma melhoria da conexão entre eles, né? Ou criação de novas sinapses, ou fortalecimento das que existem. E aí, conforme você vai lembrando dessa informação, né, tendo contato com essa informação, isso vai fortalecendo ainda mais essa alteração que acontece entre esses neurônios, essa alteração sináptica, né? E o que acontece, né? Quando a gente tem ali o engrama formado, esse conjunto de neurônios que estão modificados estruturalmente, né? E que sustentam essa informação que você aprendeu. Então, quando você tem uma pista da informação, então você falar que, qual que foi aquela estratégia de aprendizagem que a gente mais comentou aqui nesse episódio? Aí você vai, foi estratégia de aprendizagem, eu dei uma pista, né? Eu dei essa pergunta. Aí é possível que alguns neurônios daquele engrama se ativem, e aí, como eles estão, de certa maneira, assim, conectados, né, com melhor conectividade entre eles, então o disparo de alguns desses neurônios faz disparar o restante, o restante dos neurônios naquele engrama, e aí você acaba lembrando dessa informação. Então, assim, de forma bem geral, um conceito de engrama seria esse, né, esse conjunto de neurônios que estão modificados e que sustentam uma informação aí no nosso sistema de memória de longo prazo. Maiane, nessa mesma linha, qual que é o assunto, ou melhor, né, qual é a questão sobre a memória que ainda, né, além do engrama aí, que ainda desperta a curiosidade da pesquisa, ou seja, a gente não sabe muita coisa sobre, a gente supõe muito ainda a respeito do tema. O que você enxerga, se é que existe, né? Primeiro ponto. E se existir, o que você está enxergando que é esse assunto hoje? Pergunta difícil, Davi. Mas, olha, o que me veio assim à mente, que é pouco investigado, né? Que não está dentro do meu campo de pesquisa, mas está dentro do aspecto da memória humana, é essa temática sobre amnésia global transitória, né, que é o que a minha amiga investiga. Então, assim, é uma amnésia que acomete algumas pessoas, é uma amnésia que é passageira, dura de horas, geralmente, no máximo, 24 horas, assim, talvez um pouco mais, um pouco menos, e quando você está nesse momento, né, da amnésia, você esquece onde você está, o que você estava fazendo, sabe? Dá um certo apagão. E aí não se sabe muito bem quais são as causas disso, né? Quais prejuízos que ela causa na memória, nos tipos de memória. Então, é um assunto que está ganhando um certo interesse agora, especialmente quando se compara assim, não só com o pessoal com os indivíduos saudáveis, mas também com indivíduos que são acometidos por outras doenças, por exemplo, o Alzheimer, né? Demência frontotemporal. Então, acho que um ponto que acho que vai gerar bastante assim, pano para manga é sobre aí a amnésia global transitória, né? Maiane, tem outro ponto interessante aí da questão da memória, é o fator genético, né, de geração para geração entre as espécies, porque tem muita coisa que o humano ele tem que aprender, ou que ele aprende, mas tem coisa que ele é nato, né, naquilo, né, então, que popularmente muita gente chama de instinto, né, instinto animal. Por exemplo, a mãe nunca, uma cadela, ela nunca teve filho. Aí, ou uma gata, nunca teve filho. Aí a primeira vez que ela tem o filhote, ela já sabe que para carregar ele, ela tem que pegar na boca. E tem outros comportamentos que a gente vê que
não aprendeu, né? Não aprendeu nesta vida, veio do processo evolutivo. Isso tem alguma relação com o DNA, né, nesse processo? No processo de formação neuronal do embrião, até a formação dos circuitos neuronais, ou instruções no código genético já passado, de pai para filho? Pois é, Gibran, é bem provável que tenha. Também não é muito a minha área de especialização nisso, mas quando a gente olha para alguns comportamentos que eles são natos, né, como esse que você falou, às vezes um gatinho já nasce sabendo mamar, já nasce com alguns comportamentos que não foi ensinado, né, é bem provável que isso tenha passado de uma geração para outra por fator genético, né, não foi aprendido ali. Uhum. Então, acho que é bem provável que tenha aí uma carga genética, sim, determinando esse tipo de comportamento. Pronto, inclusive aí, um fato agora que eu lembrei, que é a agressividade das espécies, né, dos mamíferos. Então, a gente observou que a linhagem, na verdade, a literatura já mostra, né, que esse fator genético ele determina muito a agressividade dos mamíferos, né? Você pega aí a linhagem dos primatas, é uma linhagem muito agressiva, bastante agressiva. E aí, não só isso, mas quando você junta essa predisposição genética com características do ambiente que favorecem a manifestação desse comportamento, aí é que a gente consegue observar mesmo, né? Aí é que ele é selecionado. Então, é provável que não estou muito por dentro, né, sobre as questões genéticas associadas à memória, mas talvez tenha bastante fator genético aí determinando, né? E tem até um negócio muito interessante, aí pegando o gancho aqui da computação, o cérebro é uma grande máquina de armazenamento de informação, né? Assim, a gente está falando de memória aqui, né? Então, ele está, assim, uma quantidade de informação absurda. Mas também o código genético, né? Então, tem técnicas computacionais que o pessoal está utilizando as técnicas de armazenamento de informação que tem no DNA, e a quantidade de possibilidade de armazenamento de informação no DNA, ela é absurda, né? Então, assim, eu não lembro qual que foi o valor que eles calcularam, que eles fizeram um componente artificial de memória baseado na estrutura do DNA, mas, assim, foi um valor absurdo, se não me engano, toda a informação que existe no planeta, eles conseguiram armazenar numa única estrutura de DNA, de um único ser vivo. Você vê o quanto que negócio é poderoso, né? E a gente sabe também que no processo de embrionário, aqueles vários tipos de neurônios, pensando no ser humano, né? Nós temos vários tipos de neurônios, né? Com características distintas, né? E eles são direcionados nesse processo embrionário para algumas regiões cerebrais, né? Como que ele sabe disso, né? Essas informações estão ali, armazenadas nesse processo de aquisição desse conhecimento aí, né? Nesse processo evolutivo aí, né? Só para aproveitar, Gibran, tem uma coisa que a gente tem que destacar, né, para quem está escutando ou vendo a gente, é que nós estamos falando de dois sistemas com eficiências assustadoramente diferentes, né, computacional para o genético, né, uma coisa assim, só para ninguém chegar ao ponto de confundir, achar que nós estamos falando de algo que parece ser similar, não, está muito longe, inclusive similaridade em qualquer nível aí, né, o sistema computacional é bem mais ineficiente, né, assustadoramente ineficiente nesse sentido. Mas ao mesmo tempo é uma inspiração para os engenheiros, porque tem muita perfeição, tem muita eficiência energética no nosso cérebro, né? Então, se a gente for olhar a quantidade de processamentos, você falou aí da parte de recuperar a informação, então olha que legal, se eu mostrar uma foto de um carro aqui para você, e eu perguntar para você, digamos que você entende tudo de carro, ou alguma outra coisa que você entende bem, aí eu te mostro e falo assim, que carro é esse? Assim, na hora você vai falar, né? Você nunca viu aquela imagem, na hora você falar. Agora, para quem usa o GPT, né, o chat GPT,
quando você joga a mesma imagem do carro e pergunta que carro é esse, ele vai responder rápido ali, mas parece que é rápido para você, só que tem milhares de computadores lá na nuvem gastando milhões de dólares em energia elétrica, e que a energia da sua casa não é suficiente para isso, para fazer o mesmo trabalho que o nosso cérebro gasta, sem quase energia nenhuma, porque, imagina, a gente está enxergando o movimento, analisando o movimento o dia inteiro, com um prato de almoço, né, de arroz e feijão, que é a energia que a gente gasta para sustentar, né, o nosso cérebro. Então, é realmente assustadoramente eficiente. Isso te impressiona, Maiana? Apesar, eu sei que você é da biologia, então você já está acostumado com isso, mas como eu vim da engenharia, quando eu comecei a estudar a parte biológica, a parte do cérebro, cada dia que passa eu fico mais impressionado e, né, com a perfeição, né? E isso ainda te impressiona? Ou você já acostumou? Ah, não, me impressiona muito. Assim, o meu momento, o meu tempo na neuro, se a gente fosse comparar assim com o desenvolvimento humano, eu sou um bebê ainda, né? Eu sou uma criança, eu tenho um pouco mais de 2 anos, então tem muito ainda para descobrir, para entender, né? Principalmente esses mecanismos mais finos, a nível de proteína, a nível de sinaptogênese, porque muito da minha pesquisa ela é na parte cognitiva, né? Cognitiva é a parte comportamental também, né? Que a gente avalia ali o desempenho nos testes de memória. Mas, com certeza, assim, é um campo que acho que vai uma vida inteira para você investigar, para você pesquisar, sabe? Acho que desperta bastante o meu interesse. Um ponto que, assim, eu sempre, quando eu migro de uma área para outra, eu sempre tento fazer conexão entre algo da minha área antiga com da área nova. Então, assim, o que eu penso futuramente em fazer, ainda não consegui, mas talvez tentar um pouco unir a abordagem da macroecologia, que é essa abordagem mais global, né? Essa abordagem, assim, fazer essas análises a nível global mesmo, e ao longo também de diversos anos, com alguma variável da memória. Não consegui ainda, porque lá na macroecologia eu analisei a parte comportamental, né? Que era um dado que estava disponível. Então, o que eu tento encontrar é algum traço, alguma característica de memória ou de aprendizagem que a gente consiga mensurar ao longo de todo o globo e ver se a gente encontrar alguma associação, por exemplo, com algum fator ambiental, né? Com, não sei, talvez termos humanos, como a gente acaba modificando muito o nosso ambiente. Acho que seria interessante investigar, talvez com o fotoperíodo, já que ele influencia muito no nosso controle hormonal, né? Futuramente eu quero tentar fazer um casamento aí entre essa abordagem macroecológica e a neuro, né? Ainda não consegui, mas acho que futuramente é o que eu quero. Cronobiologia, né? Como? Eles falam cronobiologia. E acho que é cronobiologia. Tem um livro, a gente vai até falar de umas dicas, né? Mas aproveitando aqui, tem não sei se você já leu o Maiana, mas não é muito da sua área, não, mas é bem legal o livro do Bussac, Ritmos do Cérebro. Não, esse eu nunca li, mas já ouvi falar nele. Não, é uma obra de arte, recomendo para todo mundo. Ele associa o cérebro o tempo todo com oscilações, né? E não só com oscilações em termos de sinais cerebrais, mas como o próprio universo e as espécies, o ambiente que elas vivem, né, estão relacionados com ciclos, né? Então, os 24 horas do planeta Terra, os 365 dias do ano, e olha que interessante, isso não é só no planeta Terra, né? Se existe vida em algum lugar do universo, provavelmente vai estar em algum astro que vai ter um ciclo, né? E isso, nesse processo aí de, entre aspas, né, aleatoriedade, mutação e adaptação ao meio,
o ciclo ele deve influenciar muito, né? Até na sua pesquisa anterior que você identificou as espécies mais agressivas em regiões fora do Equador, né? Que talvez aquela variabilidade ali influencia, né? A variabilidade de horas de dia e horas de noite também influencia, né? Porque mais para o polo fica mais tempo claro, né? Dependendo da época do ano, né? Tem momentos ali na região lá dos polos que é praticamente quase que o dia inteiro noite, né? Então, isso impacta bastante na produção, por exemplo, de melatonina, não é? Então, provavelmente a gente deve estar bastante suscetível a essas variações. Agora, só uma questão. As neurociências, elas são extremamente multidisciplinar, né? Então, hoje, para você estudar problemas complexos, né? Equipes multidisciplinares, né? Igual você mesmo falou, né? Por exemplo, no seu caso de pesquisa de memória, você pode estudar memórias em diversas dimensões, né? Comportamental, biológico, computacional, etc. E, ao mesmo tempo, você, né, passou por áreas distintas, né? Inclusive tem experiência, um pouco de experiência no mercado. O quanto que você acredita que isso contribuiu para o hoje, né, da Miami? Até porque o que a gente vê hoje em dia, com o avanço da tecnologia, inteligência artificial, etc., todas as áreas, para quem está no mercado de trabalho, tem requalificação profissional o tempo todo, necessário fazer requalificação profissional, e até os pesquisadores, eles têm que passar a utilizar técnicas mais modernas de análise, né? Que, inclusive, a infiltração de técnicas de inteligência artificial que tem possibilitado avanços em diversas áreas, né? Para mim, a pessoa que fica aberta e que tem mais de uma experiência em mais de uma área, acho que até ela encara isso com maior naturalidade, né? Porque ela já teve que se virar ou se tirou de zonas de conforto, né? Você acha que essa carreira sua não linear, ela teve uma contribuição positiva na nossa trajetória? Acho que com certeza, porque conforme você vai passando de área em área, acho que você não joga tudo fora, tudo que você desenvolveu, tudo que você aprendeu ali. Então, começando lá, quando eu entrei na engenharia, por exemplo, apesar de eu ter feito um ano, eu peguei disciplinas relacionadas a cálculos, que eu aproveitei na biologia, que, ao contrário do que muita gente pensa, quando a gente entra na biologia, a gente tem muita disciplina na matemática básica, física, química, então aproveitei bastante. Durante a minha trajetória aí na graduação e no mestrado, né, que eu estava muito envolvida com pesquisa científica, então essa parte central da pesquisa, que é você ter a habilidade de pensar numa pergunta, estabelecer uma hipótese, possíveis mecanismos, formas de testar essa hipótese, tudo isso, essa habilidade, ela é necessária em qualquer área da ciência que você esteja, né? Seja ela neurociência, ecologia, é uma habilidade que você precisa ter. Então, eu aproveitei isso. Já quando eu me coloquei lá no mercado de trabalho, como gestora laboratorial, acho que a principal contribuição foi aprender, talvez, a lidar com pessoas, a gerenciar pessoas, né, a gerenciar processos, que a gente não desenvolve essa competência na universidade, já que é um trabalho muito individual, às vezes, muito sozinho, muito solitário. Então, acho que tudo isso acaba contribuindo na minha formação aqui na Neuro, porque peguei toda essa bagagem, né, da parte da análise de dados também, durante a minha graduação e meu mestrado, né? Trabalhei muito com o R, com análise de dados, essa linguagem de programação, que eu trouxe para cá também, então acaba facilitando. Então, assim, não foram... eu acho que eu não perdi tempo, sabe? E nem perdi o foco também. Eu fui mudando de área, acho que com certa estratégia, e tentando aproveitar o que cada área tinha em comum.
né? Porque sempre vai ter. E é isso que você mencionou. Você tem que estar disposto a enfrentar o desconforto, porque você abandona toda uma carreira teórica, toda uma parte metodológica que você estava acostumado, que você dominava, e você vem assim de peito aberto para aprender coisas novas, para entender assuntos novos. Então, no início é difícil, mas assim, ao mesmo tempo que é difícil, é bem interessante, sabe? Você, acho que no escala de 0 a 10, a sua curiosidade ela vai estar lá no 10, entendeu? Então, acho que é bastante positivo, sabe? Fica a dica aí para a turma, né? Porque a melhor palavra não, mas a tendência é essa, né? Quando você vê o currículo das universidades, ele tem muito, estou falando da graduação, né? Não tem muita mudança. Quando você vai ver a estrutura curricular, ela é engessada, né? Só que quando a pessoa, muitos vão para o mercado, né? Vão trabalhar no mercado, e muitas vezes aquela grade curricular ela foi construída para um cenário 10, 20 anos passado, né? Então, principalmente, estou falando principalmente em engenharia, que é muito voltado para mercado de trabalho, né? Então, eu vejo, logicamente, tem renovação dos professores, né? Os professores mais jovens vão entrando e vão trazendo uma visão mais atualizada também, mas ainda fica muito a desejar, né? E aí, no final das contas, aquele profissional ou pesquisador, ele fica cada vez mais responsável pelo sucesso da carreira dele. Se ele não, se ele falar assim, mas eu não vou estudar, se ele colocar a culpa ou a responsabilidade de ter aprendido ou não na universidade e ficar por aí mesmo, ele vai ficar desatualizado, né? Então, esta busca de informação e o fato de você ter feito várias áreas permitiu com que você descobrisse que o R é importante para você. Para quem não sabe, R é uma linguagem de programação para fazer análise estatística, etc. Você saber. Agora, imagina se você nunca tinha visto o R na vida. Você ia depender de algum professor te falar, ou se você ficasse antenada, fazendo as pesquisas, eu descobri aqui que o cara de outra área aqui, ele faz umas análises estatísticas, uns gráficos legais ali que eu preciso para minha área. Então, eu vou usar. E até isso é legal, eu gosto muito de fazer isso. Às vezes eu vou em pesquisa, hoje mesmo eu estava assistindo um seminário lá de uma pesquisadora alemã que estava estudando análises linguísticas, né, do inglês, etc. Então, a gente acaba indo para essas outras áreas porque tem muitas coisas legais que a gente pode trazer para cá. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que ficar atento, igual você falou que você faz, que é fazer as analogias, né? Igual tem um professor Jomar, que participou também, ele é coreógrafo, respeitado no mundo todo. E ele é extremamente criativo. Para quem quiser assistir, tá no nosso canal aqui. E aí ele conta que o processo de composição coreográfica dele, os desafios que ele tem, que chega alguém e fala assim, olha, eu queria que... Por exemplo, ele teve um espetáculo que ele fez homenagem ao Tono Bispo de Rosário, que era um cara que muito conhecido, acho que, se não me engano, ele é do interior de Minas, e ele enlouqueceu. Só que ele tem uma história legal, e aí ele construiu uma coreografia baseado nele. Só que o cara não era bailarino, não era nada, era como se você escrevesse uma bibliografia, um livro sobre a história de uma pessoa. E esse espetáculo que ele fez, ele utilizou barbantes, porque esse bispo do Rosário, ele era tecelão. E aí, durante o espetáculo, eles iam dançando, mas também construindo e desconstruindo coisas durante a dança, com barbantes que ele fizeram, com lâmpada, etc. Mas por que ele conseguiu fazer isso? Porque ele faz esse processo criativo, que é a busca do repertório. Ele visita diversas áreas, vai em obra de arte, conhece outras áreas, e na hora que ele precisa resolver um problema na área dele, ele traz esses elementos. Só que ele tem que ter essa capacidade de fazer essa analogia. Olha, aquilo ali que eu aprendi naquela área, eu vou trazer para cá e vai ficar algo legal, né? Então, não é uma mágica que a pessoa nasce criativa ou nasce com certos talentos, em alguns casos. Não, é uma pessoa
que, ou por conta própria, ela começou a ver, a buscar por conhecimentos laterais, transversais, mas com a seguinte mentalidade: eu estou assistindo essa palestra na área de engenharia nuclear, por exemplo, que não tem nada a ver com a área da pessoa, porque eu sei que pode ter alguma coisa ali que eu possa aproveitar, desde da forma que a pessoa faz o slide. Aí eu vou te contar o meu caso, que me impressionou, que eu aprendi com a biologia. Você não sabe disso. Você sabia, eu vou falar essa primeira vez, vocês sabiam que os biólogos são fera em fazer gráficos? E os gráficos que vocês fazem têm muito mais informação do que o gráfico que os engenheiros fazem. Então, uma coisa que eu aprendi com vocês, e vocês usam menos ferramentas que a gente usa. Os gráficos nossos, eles têm, a gente usa ferramentas até melhores para fazer gráfico, mas eles têm muito menos informação do que as que vocês fazem. E eu percebi isso vendo a apresentação de vocês e vendo nos artigos de biologia. Eu falei, cara, o cara num gráfico aqui, dá para escrever 2 páginas explicando esse gráfico aqui. Aí quando você vai ver um gráfico na engenharia ou em outra área de exatas, o gráfico com uma linha você explica o gráfico, porque coloca pouca informação no gráfico. Então, olha que interessante, né? Eu só saquei isso porque eu estou numa área de biologia. Aí, quando eu vou fazer gráficos para a área de computação ou para a área de engenharia, e eu vejo alguém demonstrando um gráfico, eu sei que aquele gráfico dá para melhorar. Mas eu só sei que aquele gráfico dá para melhorar porque eu tive a oportunidade de ver algo melhor. Então, é a experiência, né? Você promover a experiência, e isso traz esse processo. A gente está falando de memória, né, de aprendizado. Isso traz esse processo de memória e aprendizado para a gente, né, o Maia? Ah, com certeza, Gibran. E como você falou, né? Você precisa sair da área para poder enxergar com outra perspectiva. Eu lembro que no laboratório que eu participava, lá em Sergipe, era um laboratório de pesquisas integrativas, né? Em biodiversidade, que era lá a parte da ecologia teórica que a gente trabalhava. O meu orientador, esse meu antigo orientador, ele tinha muito essa visão de conectar diferentes áreas. Então, ele tinha um amigo que era da arquitetura e que ele conseguia, acho que era da arquitetura, e que ele conseguia, como que era? Acho que era avaliar quais pontos ou ele era arquiteto ou era engenheiro, quais pontos da obra que existia maior pressão. E aí ele estava tentando trazer essa ferramenta para as análises em laboratório, porque ele também estava com uma linha de pesquisa que era relacionada à parte morfológica, né? A parte morfológica, por exemplo, do crânio. Então, quais regiões que sofriam maior ou menor pressão, justamente integrando essas diferentes áreas, né? Pegando uma metodologia que é lá, ou era da arquitetura, ela da engenharia civil, e trazendo para a biologia. Mas aí, para fazer isso, você ter essa disposição de ir atrás, né, de estar esse olhar atento, e também ter paciência, porque não acontece, às vezes, tão rapidamente, nem tão facilmente. Né? Não, acho que não é tão... exatamente, é a longo prazo. Não é tão simples você conseguir conectar os pontos, né? Não é, e outra, você falou um negócio muito importante, né? Porque o pessoal quer tudo na hora agora, né? Não é tão simples, e aí quando você vai na escola de dança do Jomar, você olha lá no chão da escola dele, tá cheio de livro lá. E aí quando você pega os livros, cada livro de um tema diferente. Então, médio e longo prazo, né? Exige um esforço muito grande. Aí se você pergunta para ele assim, cara, como que você consegue ter ideias tão criativas? Ele não vai conseguir responder em uma frase. Ele vai falar assim, olha, ele vai falar um caminho, só que ele vai falar assim, cara, isso são 5, 10 anos experimentando, praticando, porque esse processo de você aprender a fazer analogias, ele não acontece de uma hora para outra, não. Só que aí depois que você treina a fazer analogias, aí ninguém segura, né? Porque você passa a usar isso cada vez mais, né? A seu favor. Se torna um diferencial, né?
Maiane, uma curiosidade, você acredita, assim, com base na literatura estudada, na sua experiência, que ao longo dos anos os métodos de estudo, a forma de aprendizado vem sofrendo alterações e mudanças, e uma coisa que eu tenho visto que muitos estudiosos ou comentaristas da área estão dizendo que o uso exacerbado assim, de IA generativa pode acabar nos emburrecendo. Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, eu acho, Miriam, que a IA, ela tem um potencial de melhorar muito a nossa aprendizagem, mas também talvez tenha esse potencial de emburrecer, a depender de como você utilize. Então, se a gente pensa nesses processos que promovem uma melhor retenção no longo prazo, né? Você pega essa estratégia da prática de lembrar. Você precisa tentar resgatar essa informação da sua memória. O que você pode fazer? Você pode usar a IA para te ajudar a isso, te ajudar a fazer isso. Então, se tem um texto que você precisa estudar, e você estudou esse texto, só que agora você quer se testar, você pode pedir a IA generativa para gerar perguntas sobre esse texto. Então, você está usando a seu favor a IA, e ainda você está se colocando numa situação que você está desencadeando mecanismos que estão associados a uma boa retenção no longo prazo. Né? Ou então, por exemplo, você está aprendendo uma determinada informação abstrata e você não está compreendendo muito bem, você pode pedir a IA para gerar algum exemplo concreto, já que a gente tem uma tendência de lembrar melhor de informações concretas do que informações abstratas, né? Agora, né, quando a gente pensa em, por exemplo, você fazer conexão de um assunto novo com algo que você já sabe, não dá para passar para a IA, né? Não dá para você delegar esse trabalho. Ou algum professor pede para você desenvolver uma redação ou alguma explicação sobre um determinado tema, e você pede a IA para fazer isso, você perde também a capacidade de avaliar se realmente você sabe sobre aquilo e o quanto que você sabe. Né? Então, talvez nesse sentido, a IA ela desfavoreça a sua aprendizagem. Mas eu sou do time dos otimistas de que ela pode ajudar bastante, especialmente no ambiente acadêmico, por exemplo, né, na produção textual. Tem o pessoal que não dá para usar a IA para fazer texto. Eu acho que dá sim, desde que você tenha um conhecimento consolidado, né, na sua cabeça e você seja o curador daquilo que a IA lhe passa. Né? Então, se eu peço a ela para gerar um texto, né, sobre prática de lembrar, eu já li muita coisa sobre isso, né? Então, eu consigo mais ou menos ali avaliar se o que ela colocou está dentro, né, da literatura, se não está. Então, se você usa ela de uma maneira que você ainda continua fazendo atividades que desencadeiam esses mecanismos que geram a retenção no longo prazo, isso é positivo, né? Ela ajuda na melhoria da aprendizagem. Mas se você usa ela de uma maneira que faz com que você saia, né, que você não realize essas atividades, então acho que ela acaba atrapalhando. Obrigada, Maiane. E nós estamos aqui próximos do final desse bate-papo, e aí a gente tem um último momento que chama Tecnodicas, que a gente convida quem está participando aqui do bate-papo a compartilhar com a gente alguma dica de leitura, artigo, algum material, vídeo, qualquer coisa que venha complementar a conversa aqui, ou que você queira dividir com a gente alguma informação interessante. Olha, Méria, um livro para o público leigo, né, que não é da universidade, acho que vale a pena o Understanding How We Learning, que é Entendendo Como Nós Aprendemos, né? Infelizmente só tem a versão em inglês, não tem em português, mas tem um outro em português que também fala sobre técnicas de aprendizagem, que é Fixe Conhecimento, é bem bacana, recomendo esses dois. Para quem quer uma leitura mais aprofundada, um pouco mais científica, eu recomendo o livro Memory, do Alan Baddeley. A gente usa bastante lá no laboratório, então ele foca bastante na temática de memória. Páginas do Instagram que fazem divulgação científica sobre memória e aprendizagem. Né? Tem o do laboratório lá que eu participo, que é o GPMC, acho que é Memória, Cognição... .fmg, que é isso.
Os meninos capricham bastante lá na divulgação, eu recomendo. Tem também o meu, volta e meia eu estou fazendo lá, quando eu tenho um tempo, né? Quando o doutorado me dá uma folgazinha aí, eu faço. Tá, lá tá Maiane Andrade. Recomendo também o da minha co-orientadora, que é Roberta Cune. Ela faz também um trabalho maravilhoso de divulgação científica. Inclusive, ela tem alguns livros, Caçadores de Neuromitos, né? Recomendo muito. E artigo científico, tem uma revisão muito interessante que saiu sobre prática de lembrar práticas passadas, que é de 2002, que é The Science of Effective Learning with Spacing and Retrieval Practice. Acho que saiu na Nature Review, foi 2022. Recomendo para quem quer ter uma visão geral sobre essas duas estratégias, acho que vale a pena. Muito legal. Não deu tempo de anotar aqui, não, mas... Eu posso nos comentários vai estar tudo aqui. Eu vou voltar na gravação do episódio e vou anotar. Essa revisão eu peguei aqui, saiu na Nature, né? Isso. Acho que ela é 2022, se eu não me engano. Esses livros que você falou que público leigo, né, são livros bem fundamentados, são, né? Do pessoal da área, né? Legal, isso é importante, né? Isso. Tem um blog também que acho que é The Learning Scientist. Como que é? Eu não lembro, acho que é assim. Tem também de cientistas da área. Mas acho que esses materiais que eu recomendei, eles são bem interessantes para quem quer navegar um pouco por essas temáticas. Muito bom. Excelente. Vou estudar isso tudo aí. Gostei das dicas. Só como curiosidade, até fazer um gancho aqui, depois a gente até vai gravar um episódio sobre isso. A gente está criando um negócio para aprendizado, o Maiane, aprendizagem de idiomas. Então tem muita coisa legal que você falou aí que a gente está quantificando lá essa parte de repetição espaçada, automatizando isso, né? Porque quando você tem aquela curva de Ebbinghaus, né? Que a pessoa vai esquecendo ao longo do tempo. E aí, provavelmente, cada indivíduo vai ter o seu intervalo ideal ali para lembrar, né? Quando a gente coloca inteligência e dados, né, para trabalhar junto com a biologia, com a neurociência, a gente consegue identificar qual que é o espaço ideal para aquele indivíduo, né? A gente faz alguns testes, percebe que ele começou a esquecer ali, aí esse trabalho é longitudinal, né? Então a gente vai observando, vai fazendo alguns testes no indivíduo. Quando a gente percebe que aquele intervalo ali funcionou melhor para ele, a gente mantém aquele intervalo. E é uma área fascinante nessa área de memória, né? Com certeza. Se você quiser, depois eu separo alguns artigos que eu tenho aqui, que Vou querer. Sobre essa temática, e envio para vocês. Vou querer sim. Pessoal, uma pena encerrar esse bate-papo, mas só gostaria de agradecer, Maiane, sua presença, por compartilhar com a gente a sua trajetória, que você tem estudado, todo o seu conhecimento. Então, seja sempre muito bem-vinda ao TecnoCast, e foi um prazer escutá-la debatendo e compartilhando os seus conhecimentos aqui com a gente. Eu que agradeço a vocês pelo convite, é sempre bacana participar desses eventos de divulgação científica, né? Tirar um pouco do conhecimento que só fica lá na universidade e trazer para fora dela. Então, acho que é um trabalho muito bacana que vocês fazem. E estou à disposição, o que vocês precisarem, eu puder ajudar em termos de palestras ou de material, estou à disposição, é só entrar em contato. Obrigado, Maiane. Valeu. Sucesso aí no seu doutorado aí, tá? Obrigada, você também, Gibran, e vocês também. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, obrigado, Maiane. Se você curtiu esse episódio, não deixe de compartilhar com quem também está nessa jornada de ensino, pesquisa e estudo. Além disso, siga a Tecno nas redes sociais. Nas nossas redes, a gente divulga novidades, tendências sobre tecnologia, IA, neurociências e também quando sairão os episódios do TecnoCast. Até o próximo. Tchau, tchau.